Bem, a premissa que ele foi lá e ensinou. Começou, vou fazer só uns primeiros aqui. O que é o ativo? Aí o STD vem e fala, ativo, no seu balanço aqui, no seu plano de conta, é ativo aqui, lá no referencial SPEG. Só isso aqui, ó. Colocou aqui. Pega aí. Outra coisa, gente. Quando estiver desconfortável alguma coisa, o ar-condicionado está muito frio, o ar-condicionado está muito quente, certo? Levanta o braço e diz, olha, eu não estou satisfeito com isso aqui. Certo? Inclusive, se Deus quiser, eu quero... Você viu aquela... Você não viu não, né? Você viu que tem uma sede para a gente fazer aqui, né? Eu quero fazer aquela sede. É aqui na 91, perto do CEPAL ali. E se nós conseguirmos fazer uma sede, alguém vai passar lá, isso aí é da classe contábil. Ela ficou bem, vai ficar, se Deus quiser, vai ficar bem à vista. O nosso conselho é muito bonito, mas ele está muito escondido, né? Então eu vou colocar uma sede no lugar onde que ela apareça. Então, se Deus quiser, a ideia nossa é que a gente consiga fazer isso. Vamos supor, sim, que a classe contábil, cada um desse R$200, nós fazemos ela de sobra. Me sobrar dinheiro. Mas para pedir R$100 para cada um é difícil. Mas eu vou tentar, né? A diretoria já aprovou que eu vou tentar pedir. Se eu recebesse o imposto de cal que muita gente está devendo, eu fazia essa sede de graça, tranquilamente. Hã? Mas providenciei, mas nem paga, poxa. Mas não, se eu fazer isso, todo mundo fica mal comigo, certo? Aí eu não vou ganhar eleição no conselho, certo? Porque eu não posso nem ser eleito quando chega lá. Não, ele está querendo cobrar o imposto de cal. Eu não posso nem falar mais isso, certo? Eu não vou cobrar o imposto de cal, porque está uma polêmica, falou que vai acabar o imposto de cal. Eu vou ficar batendo, certo? Uma coisa que não vai fluir. Então eu tenho que achar outra maneira. Vocês pensam como vão fazer, nós temos que pensar grande, certo? Mas fazendo essa união da classe, certo? E essa é o nossa meta. Se Deus quiser, nós modificamos o programa, Deus quiser, logo vai fazer uma nova plataforma, nós vamos disputar com cada um deles. A ideia nossa, que eu falei para vocês, é que eu vou colocar um programa na praça, que ele faça o financeiro, e já vem tudo para cá, para nós, essa aí vai ter ideia. Então, deixa eu pensar um pouquinho, certo? E me ajuda a pensar que vai sair coisa aqui na minha cabeça. Dessa coisa, desse idoso aqui, certo? Porque eu não sou velho, eu sou idoso, certo? Me provoque, certo, em termos de conhecimento contábil, que ela sai alguma coisinha, certo? Eu não sou inteligente, certo? Mas a cabeça funciona um pouquinho, tá? Fala. Mas pode mudar. Não, estou te perguntando. Eu vou fazer para atender a briga do inventário. Tá. Okay? Aí o ano que vem, eu tenho que continuar fazendo CD, por exemplo. Não, um ano você pode apresentar o CD, é uma coisa que eu vou perguntar aqui, e outro ano você pode apresentar o outro. Não é obrigado. Tá? Agora, o problema é o seguinte, que você precisa do certificado digital. Não tem tudo. Tem tudo? Então pronto. Tá? Então, gente, o SCD é só isso aqui, ó. Pegou daqui, ó. Isso aqui é um ativo. O baixo, né? Parece uma brincadeirazinha, né? Isso aqui é ativo. Vai lá no disponível. Isso aqui é ativo. Vai lá no bem numerário. Isso aqui é ativo. Vai lá no caixa. Isso aqui é ativo. Agora, as contas referencial do SCD é só contas analíticas. Você não pode colocar um referencial sintético. É só conta analítica, hein? Inclusive, eu vou travar aqui, porque se vocês tentarem colocar, já passou alguma vez, aqui,
um referencial, ele não vai aceitar. Tá? Ele só aceita conta analítica. Bem claro? ECD é só isso. Agora, outra modificação que nós colocamos também aqui, depois o Cleiton vai falar sobre isso. O que nós fazia? Lá, porque não tinha nada, certo? Depois que a gente foi ler, que foi descobrir. Aí colocou uma trava que não precisa fazer. Nós pegava o lucro do exercício, primeiramente a gente colocava no resultado. E tentava fazer o parâmetro desse resultado. Aí depois não deu certo. Né? Aí nós pegamos, colocamos lá na conta do patrimônio. E chegou, inventou uma conta qualquer lá, passou. Agora nós vamos colocar o 9 e não vai parametrizar. E nós vamos falar assim, ó, não precisa receber essa conta, mas vai fechar o seu balanço bonitinho. Aí não vai precisar fazer crítica nenhuma. Eu vou testar aqui para ver se vai funcionar. Tá? Então, vocês que estão aqui, nos ajude, certo? E passar para os colegas, certo? Nós vamos colocar isso no vídeo, vocês dão uma lida nele. E se tiver alguma falha, depois vem nos criticar. E se for bom, aí vocês passam para os outros, tá? Não deixa quieto, não. Aí, lá foi muito bom, certo? Aí vocês passam para os outros, mas cada crítica passa para a gente, tá? Bem, é só isso aqui, certo? Que poderia ir embora hoje. É só isso o CD. Nada mais é do que parametrizar tudo aquilo de para. Então, o menino agora, vou passar para o Cleiton, e ele vai dar continuidade nesse de para aqui. Você quer ficar aqui? Tá. Então, o Cleiton é o nosso programador, e outra coisa, assistimos o curso lá, o cara fez programação, passei o curso. Agora nós temos programador, tem o contador, e tem o Everaldo, certo? Que é mais ou menos o coordenador disso aí, né? É claro que ele não sabe tudo, não, tá? Bom dia. Só para nós, não precisa ter medo de levantar a mão. Quem aqui não é usuário do nosso programa? Ok, beleza. O que a gente vai mostrar aqui, a gente está usando a nossa ferramenta, que é o nosso programa, mas eu entendo que você vai conseguir perceber o que nós temos aqui e certamente você também deve ter na sua aplicação algo parecido. E o que eu vou falar aqui, na verdade, eu acho que não precisaria, ou você nem deve, de fato, precisar disso aqui para exceder. Porque a questão do plano referencial, se você resolver fazer ECD sem definir isso que o Everaldo acabou de mostrar aqui, não vai ter erro na ECD. Deixa eu trabalhar, me perdoa. Uma vez o pessoal falou assim, ó, eu atrapalhava muito, aí o cara saiu, certo? O pessoal do Elita aí, Eli Lopes, só um. Ele mandou 10, poxa, cadê os outros? O Eli Lopes, muitos anos atrás, certo? Eu e o Alexandre ia dar curso, certo? Aí, quando eu estava dando aula, o Alexandre me atrapalhava. Atrapalhava não, ela questionava. E quando ele estava dando, eu questionava ele. Então, nesse caso específico que ele falou, não precisa, certo? Não precisa eu fazer o de para do ECD. Mas lá no SF eu vou precisar dele. E quando eu precisar no SF, eu vou precisar pegar os dados do ECD. Certo? E se você não fizer o ECD correto, direitinho, de para, quando você for pegar os dados do ECD, vai dar o erro no SF. Então, não é necessário, mas quase que obrigatório, né? Fazer o ECD para que eu possa fazer o SF contábil, certo? Agora, o SF, livro caixa, é outra coisa, certo? Concorda, Cleiton? Bom? Vocês entenderam? Entenderam? Quem não entendeu, levanta o braço, gente. Não há necessidade de você fazer esse DIPAR, ou seja, indicar para o seu plano de contas quais seriam as contas lá do plano referencial da Receita Federal, se você tem que fazer tão somente a ECD. Mas eu vou precisar fazer a ECF. Aí que eu acho que é a grande falha da Receita, porque ela não te permite informar o plano referencial especificamente para a ECF. A escrita contábil fiscal, ela faz o quê? Ela recupera os dados da sua ECD, daquela que você transmitiu. Isso ela vai fazer automaticamente. Só que você tem que fazer na ECD para que isso aconteça na ECF. Então, se você tem que fazer tão somente a ECD,
você não é obrigado a fazer esse DIPAR, a qualificar as contas para que a sua ECD seja validada e transmitida com sucesso. Tá? Então, tudo isso aqui, o foco é pensando na ECF. Tudo bem? Então, nesse contexto, e claro, se você vai fazer, e se tiver que dar problema, vai dar na ECD. Então, nós temos que mostrar isso aqui para você. Então, nós temos aqui, e você deve ter lá no seu sistema também, em outros aplicativos, a parte onde você tem que qualificar ou estabelecer quais são os parâmetros dessa conta sua ou das suas contas com relação ao plano referencial da Receita. Uma das coisas que eles nos pedem é que você classifique a natureza de todas as contas. Independente de ser conta sintética ou de ser conta analítica, todas elas devem ser classificadas na sua natureza. Esses códigos que aqui estão, o 01, 02, 3, 4, 5 e o 9, são os códigos já pré-estabelecidos pela Receita, não são códigos nossos, não. E da mesma forma, você vai ter o plano referencial. Como o Everaldo falou agora há pouco, as contas analíticas é que você deve estabelecer o DIPAR. Conta sintética, você não estabelece a conta referencial. Então, somente para as contas analíticas. Agora, a natureza, todas elas têm que ter indicação. E, por exemplo, ativo. Então, natureza, conta de ativo. Aí você resolve vir aqui no circulante e falar que isso aqui é uma conta de passivo. Se assim fizer, a gente vai ter problema quando você for fazer a validação. Então, do primeiro grau até o último ali daquele grupo, eles têm que seguir a mesma natureza, ok? Então, como eu estou aqui numa conta sintética, você pode perceber que eu nem permito você informar uma conta referencial, tá? Se eu acessar uma conta analítica, o campo já fica disponível. O Everaldo aqui, ele já fez tudo. Eu vou pegar uma conta aqui do Banco Movimento, no caso o Banco do Brasil. Eu vou desfazer. Ok. Observa aqui, ó, que a nossa coluna, onde tem a conta referencial, ela ficou em branco para essa conta que eu acabei de tirar. Observa aqui também que o Banco Conta Movimento, as contas referenciais, ou seja, as contas analíticas, são as mesmas, ok? Então, se você tem lá uma conta fornecedores, tem 500 fornecedores analíticos, eu estou dizendo, todos eles têm que ter a sua conta referencial. Então, você teria que fazer isso 500 vezes, ok? Tá. Nós aqui, no caso do nosso programa, a gente fez uma ferramentazinha lá na revisão do plano de contas, onde você pode optar e ele vai pegar a primeira conta que você definiu do grupo e ele estende para todas, ok? Para que você não tenha que fazer esse processo repetitivo. Então, nesse contexto, eu posso vir aqui e querer consultar. Aí eu já estou acessando a minha conta, o meu plano referencial, né? Esse plano é o que a Receita disponibiliza para nós, então não tem nada nosso aqui, e você vai trabalhar. Uma coisa que você não pode fazer. Observa que aqui nós temos ativo circulante, disponibilidade e caixa geral, ok? Tá. Só que o meu caixa geral é uma conta sintética. Então, quando você for optar, você tem que procurar contas analíticas, tá? Tem que procurar contas analíticas. Outra coisa que você vai, às vezes, ver e vai se assustar, porque nem sempre a estrutura do plano de contas que aqui está, ele vai seguir essa mesma quantidade de graus e de caracteres, de dígitos, né? Lá nas contas de receita e despesa, a coisa abre muito leque, porque eles preveem muitas situações, mas não precisa preocupar com isso, não. Só um lembrete aqui, nós já aprendemos no curso lá. Então, quem tem um plano de conta, ele tem que ter no mínimo 4 graus, no mínimo. Se você tiver um plano de conta até 3 graus, esse não vai passar. Agora, tem gente que tem 6 graus, ou nós usamos 5 graus. Então, esse passa, certo? Mas, no mínimo, 4 graus. Isso. Então, no meu caso aqui, eu vou pegar bancos, conta movimento no país.
Perguntando não. Oi, sim. Você estava falando do caso dos fornecedores, quando eu entro aquela conta analítica que está agrupada numa outra, aí sintetizada ali, aí então quando eu informar a primeira conta, ele me dá todas ou como é que é? Isso é o que eu vou mostrar aqui agora. No banco aqui a gente vai perceber o que eu estou falando. Mas assim, eu limpei aqui, escolhi a conta, ela já veio para cá e eu vou registrar. Pronto, ela já está aqui, já está feito o meu referencial para essa conta, ok? Só que eu vou desfazer de novo então, só para vocês verem e entenderem. Aliás, eu vou limpar todas. Desfazer o serviço do Everaldo. Ok. Então eu fiz tão somente aqui para o Bradesco. Ok? Aí, Deus me permita. É o seguinte, aí você tem um parafernália de para. Aí o sujeito vai explicar. E eu como que eu vou saber agora qual a que está faltando? Faz para nós, Cleber. Tá. Deixa eu só concluir aqui. Então, olha aqui, ó. E ferramentas, plano de contas, revisar, ok? Aí nós temos um quadro aqui especificamente para o ECD-SF. Vou marcar e ele vai me disponibilizar algumas opções. Uma delas é essa aqui, ó. Aplicar a primeira analítica às outras do mesmo grupo de contas que não foram classificadas, né? Cuidado, veja se realmente são como tal classificadas. Então, eu vou marcar essa opção. E vou pedir para ele revisar o meu plano de contas. Pronto, está feito. Aqui. Estão vendo aqui? O que ele fez? Ele pegou a primeira conta, que tem um referencial, e estendeu para as outras do mesmo grupo. Sim. Mas para isso dar certo, a primeira tem que ser lançada. Isso, a primeira você define. O sistema não vai aqui adivinhar a finalidade dessa conta. Aí a responsabilidade é sua, ok? Deixa eu perguntar primeiro. Sim. Você poderia, se possível, tirar todas as contas aí desse grupo para mostrar onde é que vai fazer o para buscar a primeira. Ah, é? Ah, tá. Então, sim. Você fala zerar, limpar todos aqui novamente, é isso? Pode ser dessa aqui mesmo, do banco? Pode? Ok. Ah, tá bom, tá bom. Então vamos lá. Rapidinho. Anotou ela? Bem, agora você mostra aquilo que eu pedi, que seria o quê? Qual que não foi... a Ians fala isso. Ok, ótimo. Ok, ó. Nós temos aqui uma opçãozinha que o Everaldo está querendo que eu mostre. Aqui no visualizar é onde eu vou listar o meu plano de contas. Tá? E aqui nós temos um quadro relacionado ao referencial, ao ECD-SF, quer dizer que eu quero ver a ECD-SF. Só que eu vou pedir aqui, por exemplo... Não vou pedir isso que o Everaldo quer, não. Vou pedir. Só pedir o relatório. Observa aqui, ó, que no nosso plano de contas, que você tem, eu reservei uma coluna para definir a parte do referencial, certo? As contas já referenciadas, eu trago o número. Aquelas que não tem, eu trago esse pontilhado para chamar a sua atenção. Mas o plano é muito grande, você não quer perder tempo. Aí é o que o Everaldo quer. Eu venho e posso pedir para ver tão somente aquelas que não têm referencial. Ok? Claro que quando você gerar o arquivo, aqui, o arquivo do SPED, internamente nós temos também a nossa crítica. Então ele vai falar que tem conta faltando o referencial. Eu vou gerar um relatório com isso aí. O arquivo vai ser gerado, você pode entrar lá, importar e validar. O próprio ECD também vai criticar. Mas o fato do nosso sistema gerar uma crítica, uma advertência, ou falar que tem coisa errada, o arquivo vai ser gerado de qualquer forma. Isso não te impede de ir para lá e verificar se de fato o que o nosso programa está criticando vai ser criticado também pela ECD, ok? Então, esse aqui é o que o Everaldo pediu. Se você precisar, às vezes, se você esquecer uma conta ou outra, você pode pedir no relatório para ele especificar quais são as contas que estão sem o referencial. Aqui. A tela do relatório? Ah, tá, não, porque no próprio plano de contas,
nós já temos o botão visualizar, tá? Aqui na parte de listagem, plano de contas, é a mesma opção, tá? Então, só para a gente finalizar aqui, agora eu vou sim definir para a primeira conta analítica do grupo Banco com Movimento, conta movimento, aqui, como o senhor Zé Waldo quer saber, eu venho aqui, ó, conta referencial. Eu vou clicar onde? No nosso caso aqui, para indicar que eu quero abrir a consulta, eu vou clicar nesse botão com o livro. E aqui ele já cai sempre na última conta que a gente acessou. Mas, ok, eu tenho aqui bancos, conta movimento no país e no exterior. Então, você vai ter que saber quem é quem. Aí, de repente, você fala, mas peraí, eu tenho duas contas, um é no país e outro é fora. Nesse caso, você pode executar a rotina, ele vai repetir as mesmas contas, só que num segundo momento você vai naquela conta que é do exterior e muda só aquela. Então você vai botar na balança o que é mais interessante ser feito. Então, nesse caso aqui, eu estou procurando a conta que realmente atende a minha necessidade, né? Você pode aqui estar digitando palavras que vão representar o que você vai tentar facilitar a localização aqui. E, às vezes, vocês vão perceber que uma conta, uma característica, pode ser que não traga com os mesmos dizeres aqui no referencial. O que não quer dizer que o seu plano está errado. Mas aí você vai ter que ter o bom senso de localizar aquela que representa a característica da sua conta dentro do referencial. Então, banco, conta movimento país, vou selecionar, ele veio para cá e eu vou registrar. Pronto, está a primeira conta. E, de novo, eu posso vir aqui já direto em ferramentas, revisar estrutura, ECD. Ó. Ah, só um comentário. Aplicar a natureza da conta de grau 1 para subcontas. O que eu falei agora há pouco? Quando você está definindo, se você vier aqui, está começando agora a fazer o referencial. Estabeleça para o ativo qual é a natureza. Para o passivo e para receitas e despesas. Só para essas três primeiras. Marcando aquela opção que nós falamos aqui, ele já vai pegar a natureza do 1 e vai estender para todas as contas do grupo 1. Bom. Pega do 2 e já estende para todas. Ah, mas tem uma situação que tal conta é diferente. Aí você vai naquela conta e muda a natureza. Ok? Então, assim, são facilitadores que você, em pouco tempo, vai conseguir fazer o seu de para. Vou marcar aqui, só para... Pronto. Aqui. Está feito. Perceberam? Então, assim, é fácil, né? E quando a gente for gerar o arquivo, claro, ele vai fazer a crítica internamente, vai te trazer sugestões também. Mas aí, no decorrer da apresentação aqui, a gente vai conversando e, se for necessário, a gente fala. Sim? Para quem já tinha no ano passado, para trazer para esse ano já. Ah, ótimo. Bem observado. Ok. Ferramentas. Aqui, ó. É o que a gente chama de sincronizar. Ok? Então, estou no meu plano referencial 2016, no meu plano de contas 2016, que aqui eu estou tratando como ano de destino. É o foco, né? E eu quero pegar de onde? De 2015. Aí ele vai mostrar para mim aqui. Então, o seu plano tem a mesma estrutura do ano passado, né? Desse ano com o ano passado. E eu quero aproveitar, partindo do princípio que não teve alteração no plano referencial, né? Ou mesmo que teve, foram poucas. Então, o que você pode fazer aqui nessa ferramenta? Aqui eu vou dizer o que eu quero sincronizar. Novos registros, nesse caso é o seguinte, de repente eu acrescentei alguma coisa em 2015, porque no caso do nosso programa você pode trabalhar em 2015, 2016, 2017, né? E se o Everaldo liberar até 2018, desde que libere para vocês, tranquilo. Então, de repente você está lá em 2015 e precisou criar uma conta nova, e é importante que você tenha essa conta no ano seguinte. O sistema, nesse ponto, ele não trabalha com isso ao mesmo tempo. Então, você pode optar por novos registros. No nosso caso aqui, eu vou optar por sincronizar o referencial SF. Quando eu falo SF aqui, que está na ECD, mas é com foco a SF, é a mesma coisa. E eu também posso querer sincronizar a natureza, ou seja, o que estiver aqui e não estiver definido aqui, ele vai fazer. Tá? Então,
Claro que nesse caso aqui o meu plano já está definido, mas ele vai revisar tudo. Então, aquilo que tinha em 2015, Aí você fala, mas por que quando vocês migram o plano de um ano para o outro, por que já não leva automaticamente? Exatamente porque, às vezes, a Receita resolve mudar o plano referencial, é uma prerrogativa dela. Então, a gente não leva. Mas a ferramenta está aqui, você viu que em menos de 20 segundos está tudo feito. Ok? Acontece o seguinte, ele me alertou, houve algumas modificações no referencial. Já entendeu? Já entendeu? Já entendeu o que eu quero falar? Não. Houve alguma modificação no ponto referencial. Nós conversamos com o Kleber. O Kleber, nós vamos tentar pegar o referencial desse ano, validado, e aquele que tiver, no ano passado, em desacordo com o referencial, ele acusar isso. Tá? Para a gente possa dizer, esse foi modificado. Fala isso aí. Na verdade, ele me falou isso ontem, tá? Então, você quer falar? Não. A ideia dele é qual é? É porque, na verdade, eu tenho que implementar isso aqui. Ou seja, pensando em 2015, nós temos um referencial. O ano base 2016, pode ser que tenha tido alguma mudança, algum ajuste. Então, o sistema vai ter que perceber, de um referencial para o outro, mudanças. E dentro do plano que você definiu, ele vai ter que perceber e criar alguns lembretes, advertência, para que você, claro, a decisão vai ser sempre sua, ok? E aí, com certeza, a gente vai estar implementando isso aí. Eu já creio que para agora, semana que vem, teremos. Volta de novo, só nessa questão de puxar do ano, porque o ano passado eu fiz de uma empresa, só para mim ter de novo. O sincronizar? Ok. Então tá. Eu tenho ferramentas, plano de contas, revisar e sincronizar. Dentro do próprio plano de contas, nós temos aqui também ferramentas, sincronizar, ok? Claro, eu estou em 2016. Ele vai me mostrar o meu plano. Aqui, claro, eu tenho o referencial, tenho a natureza do SPED, mas supondo que não tenha, ou que eu tenha feito de algumas, né? E outras não, ou que criamos novas contas. Então, o que eu vou dizer? Eu vou pedir para ele buscar o plano referencial dessa mesma empresa em 2015. Aí você fala assim, mas eu não tenho 2015, mas a empresa, uma segunda empresa, eu tenho a mesma estrutura do plano de contas, e lá está feito. Se assim o for, você identifica a empresa aqui, especifique o ano, que pode ser inclusive o próprio ano de 2016, não tem problema, e ele vai fazer o mesmo trabalho, tá? Partindo do princípio que você tem um plano similar, ok? Ou às vezes fala, não, eu sei que não tem, mas a maioria vai ser igual, o que der, eu quero que ele faça, e depois eu faço a minha revisão para ganhar tempo. Tranquilo. Então, aqui você define o ano de origem, de onde eu vou buscar as informações, no nosso caso, 2015, e você vai marcar isso aqui, ó, que eu quero sincronizar o quê? As contas referenciais e, se for o caso, a natureza. Marque isso. Ele vai buscar em 2015 exatamente a natureza e a conta e vai jogar para cima, ou seja, para 2016. Só isso. Ele vai fazer todo o trabalho. Feito. Outra coisa, Cleber. Pessoal, o Cleber me ensinou uma coisa que eu não fazia. Vamos supor, é claro que a ordem dos lançamentos, a gente faz um lançamento hoje, depois amanhã descobriu que tem outra coisa para lançar e lança outra coisa, né? Assim não é? É assim não é? Aí ele deixava um lançamento 1 está no tal, e o 2 está lá. Então, lá em janeiro, certo? No dia 1º eu tenho um lançamento tal, e depois no dia 1º lá eu tenho um lançamento lá, 9 mil e tanto. Então ele me ensinou, certo? Vai haver o ideal que você, acabando de fazer qualquer coisa, você vai lá e faça o quê? Uma renumeração dos lançamentos. O que aconteceu comigo? Eu tinha um lançamento, não me lembro da cabeça aqui, o lançamento 99.800. Ele estava, não sei porquê, estava lançado 2 vezes. Eu fiquei doido. Poxa, o que eu fazia agora? Um era pagamento de DFI, não, de IPI, e o outro era transferência de mercadoria. Aí ele falou, não, Verão, vai lá e faz o quê? Renumeração.
fiz a numeração, acabou tudo. E ficou na ordem certinho do lançamento. Tá? Ordem cronológica. Ensina para nós aí. Só mais um comentário. Eu estou mostrando aqui o plano referencial, né? Mas vocês devem saber que existem vários modelos de planos referenciais. Ok? No caso aqui dessa empresa que nós estamos trabalhando, deixa eu entrar aqui na configuração, na parte contábil da empresa, aqui, ó. Personalidade da pessoa jurídica para fins de ECF. No caso aqui, o modelo que está sendo utilizado é a pessoa jurídica, lucro. Então, esse é o plano referencial para a pessoa jurídica, lucro presumido, ok? Mas, financeira, seguradora, imunes isentas em geral, imunes isentas financeira, seguradora, entidades fechadas de previdência complementar, partido político, cada um tem um modelo de... Então, você tem que saber em qual deles encaixa a sua empresa. O plano lá vai ser diferenciado. Perfeito? Então, você tem que escolher isso aqui para começar a fazer o referencial. Ok? Hã? Não, porque o simples foi falar da questão da obrigatoriedade, né? Então, eles focam naquilo que é obrigatório. Eu vou deixar o Everaldo falar, porque o que vai, quando vai, se vai pelo presumido, se for do simples. Olha, o plano de conta, gente, você tem que escolher um plano de conta. E, pessoal, não deixe no plano de conta de vocês aquelas contas que você não usa. Eu dou um plano de conta, às vezes você não usa aquela conta. Vai lá e apague. Quando você foi lá e apagou, ficou aberto, certo? A conta, ou então o código reduzido, para você voltar novamente. Porque se você tiver um plano de conta bem grandão, aí o que acontece? Você chega, vai pegar, tem que parametrizar tudo isso. Então, aquela conta que você não usa, apague ela. Na hora que vocês precisarem usar ela, você vai lá e coloca, muito simplesinho, para não ter essa parafernália de plano de conta, o plano de conta que tem 600 contas, e você vai usar 100 contas. Então, quanto menor o universo do plano de conta, mais parece com a cara da empresa. Eu tenho um plano de conta em 800 contas, vou usar só 100. Esse plano de conta, ele está aparecendo com a cara da empresa? Não. Está um plano de conta, certo, que desnecessário. E quanto mais desnecessário for, mais erro que você vai usar. Então, a probabilidade de vocês errarem é maior. Então, quanto maior for o plano de conta, mais probabilidade você tem que errar. Tá bom? Então, evitar o máximo. Então, eu falo o seguinte, quanto menos você conversar, menos probabilidade você tem de errar. Tá? Então, pedindo para você agora ficar calado, eu vou menos conversar, né? É o seguinte, o que o Everaldo está pedindo para mostrar aqui, essa questão de renumerar os lançamentos, eu acho interessante, porque as aplicações, os programas, os aplicativos, eles te permitem fazer um lançamento em dezembro, aí você volta lá em janeiro, né? No nosso caso aqui é um número sequencial. Então, de repente, você tem um lançamento 500, que está lá no dia 31 de dezembro, e o 501 é alguma coisa lá de janeiro. Em termos de ECD, ele não vai falar que está errado, não. Mas, para ficar uma coisa bonita, então nós temos aqui esse recurso onde ele vai reorganizar ou renumerar os seus lançamentos em ordem cronológica, né? E dentro dessa mesma ordem ele ainda procura agrupar conforme o número do documento, para seguir mais um segundo critério de organização. Então, aqui, basta eu falar que eu quero agrupar por data, documento. Aqui, ó, só um instante que eu vou... Lançamentos. Na minha parte de lançamentos, eu tenho a opção de ferramentas. Renumerar. Vai abrir a tela. Na verdade, tem uma mensagem aqui, umas instruções... É um componente gráfico que, por algum motivo, não está mostrando aqui para o Everaldo, mas é só instrução, nada que te impeça de trabalhar. Então, eu vou marcar aqui que eu quero agrupar e vou mandar renumerar. Não vou fazer aqui agora, porque ele tem um número considerável, mas mandou renumerar, ele vai refazer. Atrapalha. Quem ia perguntar o quê? Atrapalha. O quê? O ar está muito... Aí, colega.
Então põe mais para cima assim, Hélio. É o ar, isso. É Mais para você. cima assim, está em cima da cabeça dela. Olha lá, está sim, vamos lá, de direcionado para você, ué. Dentro de Errado. lançamentos, tá? Lançamentos. Aí dentro de lançamentos. Ó, pessoal, Não. é claro que a partir do momento que você renumerar, você tem que salvar novamente ou não? A SCD? Não. Não. Então, porque esse lançamento é só Você vai fazer a renumeração pensando antes de gerar esse CD. É claro. Claro. Porque se você... A ideia é só assim. Aí vai aparecer lá na SCD um lançamento e ligar outro lançamento, tá? Só para ficar uma coisa bonita. Sim, pode falar. No Sim. início, o Federaldo falou que tinha que ser 2 lançamentos iguais. Então, eu não posso fazer um lançamento, um débito e 2 créditos. Pode. Desde que seja na mesma hora, na mesma hora. Se você fez um lançamento do débito e um no crédito, depois passou lá na frente, esqueci, lá você vai no dedo do lá, e não está aparecendo. Aí você faz na frente, aí não deu certo. Na verdade, nós aqui. Acusa. Na verdade, aqui nós. Pega o azul aí. Azul? Que azul? Verde? Verde não, Na vermelho, verdade, vermelho. quando nós começamos a trabalhar com ECD, nós vimos uma falha nossa aqui. Ou seja, nós não tínhamos aquela ideia da partida múltipla, um débito, muitos créditos, muitos débitos, né? Porque você fazia um débito e depois você tinha que entrar, teria um novo número de lançamento para fazer o crédito ou os créditos, no caso. Então, nós criamos aqui a partida múltipla, que é exatamente isso. No mesmo número de lançamento, eu vou ter um débito ou 2 e 2 ou 3 créditos, o que for necessário, de maneira que Ué, está acabando tudo aqui, ué. Tá? Eu já estou finalizando aqui também. Então, pode sim. Só para o senhor ver aqui, ó, lançamentos múltiplos. Abraçar aqui, né? Vou ter que pegar o terno agora, né? Aqui, então, só para a gente fechar, partida múltipla, seu Cirino. Então, eu vou informando aqui os meus débitos e vou registrando, e depois os meus créditos e vou registrando. Mas vão estar todos vinculados ao mesmo número de lançamento. O que acontece? O que pode acontecer? Você faz um débito e esquece. Aí vai trabalhar débito e crédito, outros lançamentos. Aí daqui 500 lançamentos você resolve concluir. Na mesma data, mas com outro número, mas a coisa está lá na frente. Contabilmente eu entendo que você resolveu a sua questão. Mas quando chegar na ECD, ela não vai conseguir fechar esses 2 lançamentos. Então vai estar faltando. Mesmo está fechando o débito e o crédito, tá. Só que os números ficaram soltos. E ele vai dar erro nesse sentido também. Tá? Eu acho que é advertência ou erro, não me lembro. Sim. Na verdade, essa ideia do renumerar a gente implementou por conta dessa falha nossa. Ou seja, a gente permitiu o usuário fazer isso, né? Então, a gente tenta juntar um débito que está lá na frente com um crédito que está aqui atrás e colocar no mesmo número. O sistema tenta fazer isso. Só que, por exemplo, eu só percebi que quando eu faço qualquer lançamento, qualquer registro fiscal, tem vários partidos, né? Vários débitos, créditos, senão, quando eles cortam isso do contrato, eles não fazem. A partir da múltipla? Não, Verão? Aí você vai falar. Pode pegar aqui, vereador, eu já finalizei. Bom, nesse caso aqui, o vereador vai falar com você e depois, se for preciso, o Oberdan até pode rever essa questão, tá? Mas, da minha parte, seria até aqui. E, claro, se necessário, a gente vai falar depois aí no intervalo e tirar mais dúvidas. Não, pode ficar aí um pouquinho. Não vou perguntar alguma coisa para você. É o seguinte, colega. A ideia nossa que eu falei para vocês, desde quando fez a nota fiscal, já vem a contabilidade, para a escrita fiscal. Acontece que o programa deve ser um programa mais novo que tem no país, né? Cada dia a gente vai arrumando uma coisinha. Então, eu travei o seguinte, na escrita fiscal, ou no departamento pessoal,
Se você deixou uma conta sem parametrizar, ele vai falar assim, ó, eu não vou para a contabilidade, ela vai ficar aberta. Esse vai ficar atrasado. Então, às vezes deixava passar uma conta para ir para a contabilidade e lá do dedo duro, mostra o dedo duro, o dedo duro acusava, ó, o débito não confere com crédito. Aí você teria que excluir da contabilidade, ir lá na escrita fiscal ou no pessoal, arrumar esse lançamento para mandar de novo. Então, da agora para frente, isso não vai acontecer se você usar a escrita fiscal com contábil. Agora, vamos supor, se você faz diretamente na contabilidade, pode ser que acuse. Mas na hora que você está lançando, eu não sei se eu devo colocar uma trava. Na hora que você está lançando, ele aparece vermelho. E o pessoal não vê o vermelho. E deixa passar, né? Agora, posso fazer uma trava, na hora que está lançando o lançamento. Se o débito não bater com crédito, eu falei, eu não vou salvar, porque o débito não bate com crédito. Posso fazer isso? Então tá. Deixa eu só, pode organizar. Atenção, o débito não está batendo com crédito. Pois é, mas acontece que escreve lá e ninguém lê. E o negócio é travar mesmo. Mas aí não salva, a pessoa olha lá o que quer. Aí tá lá. Não salva, fala o que quer. Posso finalizar? Pode. Talvez não seja o momento, mas eu vou falar porque eu estou me lembrando aqui, que a gente passou por isso também no ano passado. Você, a empresa, melhor dizendo, não é obrigada a fazer a ECD, ok? Referencial. Mas tem que fazer a ECF. E aí como é que fica a questão do plano referencial? Ou seja, nesse caso, quando você vai fazer a ECF, né, que agora na sequência, você não pode falar que você quer fazer com base na contabilidade, e sim no livro caixa. Aí você fala, mas como o livro caixa? Né? Na verdade, aí você fala, mas eu faço a contabilidade, eu fiz, está tudo bonitinho aqui, e não sou obrigado a fazer ECD. Não fiz. Tenho que entregar a ECF. Aí você fala, mas você diz que a ECF precisa do plano referencial. Quando você opta por fazer com contabilidade. Se ela não é obrigada, aí não tem como que você não fez a ECD, não entregou, não transmitiu, não tem como a ECF recuperá-la. Nesse caso, você vai ter que falar que você está trabalhando com o livro caixa. Ok? Mas não tem livro caixa aqui. Então, o que nós fizemos? Para você que fez a contabilidade, a gente pega os lançamentos da sua conta caixa e os lançamentos do banco, e a gente gera a gente simula o seu livro caixa. E é isso que a gente leva para a ECF. Eu só estou comentando para não deixar... Só mostra para eles de onde que É que eu não lembro nem onde eu coloquei essa opção. Aí eu vou olhar em cima. Aí aonde? No contábil. Não, estou no contábil. Velho. Mas não deu esse caixa aí? Aí. Acho que Importar. aqui... Acho que não é importar, não. É lançamentos contábeis aqui, ó. É. Tá vendo? Que foi ano passado e a gente mexe muito pouco. Nesse caso aqui, a gente está antecipando, tá? Então, se você não é obrigado a fazer ECD, tem que fazer ECF, tem que ser via livro caixa. Mas eu não faço livro caixa. Então, nesse caso aqui, a conta que representa o caixa ou que representa o banco. No caso aqui, você vai pedir a conta caixa, no caso, você pode pedir a conta sintética. Sintética aqui. Tá? Caixa 1, caixa 2, né? Não. E ele vai gerar do caixa. No segundo momento, a caixa 2 é a coisa... Não, a Dilma pega, usa, por que nós não vamos usar? Pega disponibilidade. Primeiro o disponibilidade. segundo caixa. E Se você forma, pegar a disponibilidade, é o viável, porque disponibilidade é caixa e banco. de repente, a disponibilidade. Então, informando o grupo aqui, ou se você quiser conta por conta, ele vai gerar os lançamentos no formato do seu livro caixa. Ok? E vai atender a ECF. Então, só estou jogando isso aqui para que você... esqueceu, lembrou do detalhe, quando for fazer, liga para o suporte, fala com a gente, com o Everaldo, ou para quem não usa o programa, mas não sabia, é algo para você também estar questionando e tentando saber junto ao seu aplicativo. Tá bom? Da minha parte é isso aí, Everaldo. É um pouquinho. Alguma pergunta para o nosso colega Cleide? Vixa. 2. Espera aí, Sérgio, só um pouquinho. Tá lá primeiro. Fala, colega Velma. Quem teve 2 NIRI no ano passado, como é que eu vou fechar isso aí? 2 livros diários. Vixa. Era individual e passou para limitado. Beleza. Nesse caso, o senhor Deroci vai te responder daqui a pouco, ok? Sérgio. No ano passado, o Poder Judicial já trouxe 4 livros.
despesas, dos custos, no referencial a gente pegava no nível 3 e identificava o grupo lá no referencial do custo e despesas. O Everaldo, recente na fala dele, disse que obrigatoriamente tem que ter o 4 nível. Não teria como parametrizar o mesmo quantidade com 3 níveis e jogar igual fiz no ano passado? Sem usar referencial? Na minha concepção, para esse ano, não. Então, Deixa eu só entender. O seu Adelocito plano pode mudou falar a isso. quantidade de graus de um ano para o outro. 3 níveis. Ah, não, aí não tem como. O sistema reconhecer, que ele vai ter que saber que aquela conta que tinha 3 graus, agora no ano seguinte que tem 4, identificar exatamente qual é a conta. Né? Se é isso que eu estou A entendendo. instrução normativa 1420, o Adelocito vai olhar, ela está bem clara. Só poderá aparecer, certo, as contas que tiverem 4 graus. No mínimo 4 graus. Menos não tem jeito. Não pode. Não. 1, 2, 3, 4. Pode, ué. Não entendi, não. Pode. Pode. 3 não. 3 não é receita, não. 3 lá no coisa lá é patrimônio líquido. Aqui, ó. É isso aqui, Sérgio. A questão da natureza de cada grupo, é isso? Ah, o resultado. Ativo, 2 passivo, 3 Patrimônio. Não. Resultado. 4 é resultado. Que pode ser o grupo 3, o grupo 4, se você entender que... Ah. Então eu estou querendo dizer que provavelmente seja isso que ele está questionando. Não, é o seguinte, colega. Sempre foi assim. 1 ativo, 2 passivo. 3 patrimônio. Você não pode colocar, é claro que a conta 3 que usa é despesa, mas eles querem que chame lá, mostra lá, patrimônio líquido. Não, patrimônio líquido é 3. 3. Você tem que colocar 3 lá no patrimônio líquido. Para o referencial é o terceiro. Terceiro. Tá entendendo? Se bem que colocou aí, não vai usar mais, porque se eu for procurar, lá no passivo eu pego tudo, certo? Então, bem claro que nesse natureza, 1 ativo, 2 passivo, 3 patrimônio, 3 patrimônio, 4 resultado, certo? E o resto, se for resultado, tudo é resultado. Se for 3, 4, 5, 6 resultado, e a 9, que nós vamos mudar agora, muda para mim aqui, é uma conta que não vai ser usada, certo? Que seria aquela conta transitória que você não vai usar. Muda aquela conta para mim, entendeu? Respondeu, colega? Deixa o pessoal escuta. O nosso plano aqui ou do referencial? Não, nosso. O nosso. Aqui, eu já estou no 3. É 4. O quê? Mas para eles é 4. Mas é isso, é só fazer um referencial aí. 4. Só isso. Não precisa. Não há necessidade. Por isso que tem um referencial. E se você tiver 3 e tiver 4, tiver 5, resultado você coloca 4. Entendeu? Não. É para isso que existe o referencial. Gente, agora é para fechar mesmo que eu vou sair daqui. Não, peraí. Pois é, vai ser a última agora. É o que o Everaldo quer que eu mostre. Então, onde tem lá o grupo 3, eu vou colocar lá na minha natureza da conta 4. Não significa dizer isso, colega. Pode ter 5. Você que vai falar se é resultado ou não. Tá? O que o Everaldo quer que eu mostre aqui... Lá nas... 2,9. 2,9. A questão é a seguinte. 2,9, vamos para a conta analítica. Pronto, parou, deixa eu explicar aí. Pode falar. Você vai falar depois. É o seguinte, pessoal, quando nós aprendemos lá hoje, a conta, às vezes ele pegava contas de resultado, pode colocar no resultado também, mas não tem referencial. Eu inventei o que colocou aí, eu creio, referencial. Outras contas, certo, do patrimônio líquido.
Aí, eu não vou colocar mais natureza 3. Eu vou colocar, agora para frente, natureza 9. Que é outras, né? E eu mudo a natureza e não precisa mais fazer o de para. Que ele colocou já uma crítica que não precisa, porque é para mim fechar a DLPA, ou coisa assim. Então, fui desse jeito aqui, tá bom? Resumindo, se a natureza é 9, você não define referencial. Entendeu? Sendo 9, né, não defina o referencial. Até porque lá ele também pode entender que não está ok. Então, aqui a gente só está te avisando que a natureza 09 dispensa a obrigação de você definir a conta referencial. Mas, se ainda assim você insistir, você vai lá definir. Mas, sendo 09 é outra. Outra é qualquer situação, e aí você não especifica o referencial. Oi? Não, a conta, ela vai para lá. Ela vai ser exemplificada, vai mostrar bonitinho, mas o referencial não deve ser informado porque essa natureza é outra. É uma outra situação não prevista. Acontece, colega, que essa conta jamais passa saldo. Ela é zerada. Viu? Essa 9 pode usar as contas de compensação, né? Não, porque ele colocou 9, né? Tá, mas ela Não vai, mas acontece que colocamos 9 aí, certo? Mas a compensação não é. É zero, transitória. Não, só deixou para poder falar. Pessoal, vamos falar para todos. Agora é o seguinte, pessoal, eu vou testar isso aqui e eu vou representar o meu SF. O meu SF deu zerinho, nem advertência. Eu vou chegar a pagar essa conta, reapresentar novamente. Eu estou preocupado aqui na minha cabeça. Será o Aderoci, que quando eu fazer a DLPA, ele vai acusar que essa conta... Não vai não, né? Porque vai acusar que essa conta não existe, ele vai fazer o referencial, o DLPA normal. Não vai acusar porque não precisa, né? Tá. O DLPA é uma demonstração, né? Não olha para isso aí, não. Tá bom. Olha para o agrupamento da conta na hora de você fazer, lançar na contabilidade, criar na contabilidade essa conta de transitória. A conta de resultado. Conserta esse outro também, ó. É o seguinte, pessoal. Mas comprou recentemente, senhor. Alô? Pronto. Que é isso, rapaz? Eu vou falar um pouquinho isso aqui lá no material, mas o que eles estão falando é o seguinte: a conta de encerramento, que é a ARE, né? De resultado. A conta de resultado, DRE. Se você colocar de nível 3, certo? Ele vai dar advertência lá na ECD. Se você colocar de nível 2, ele vai passar a ser advertência, porque o nível 3 ele está agrupado com algum outro código anterior. O que você precisa fazer é isso aí. Começar com o nível 1 ou 2. Eu coloco o 2, por exemplo, 2.9, lá no final. E crio essa conta, coloca tudo como outras, a 9, não precisa do referencial, você não vai ter nem advertência na ECD. Se você criar de um outro nível, vai dar advertência. Agora, qual o agrupamento anterior? Aí carece de análise para saber se as advertências podem passar ou não. Certo? Eu vou tratar disso aqui, eu vou orientar, né, dar uma sugestão de como fazer para não ter esse problema de advertência. Tá? Depois o Horaci vai explicar melhor, certo? Ele falou de agrupamento. Vamos supor que você vai fazer a DLPA. Você colocou saldo anterior, pois é. Aí você pegou lucro distribuído. Agora, outra coisa, gente, que eu estava discutindo com o Horaci, eu acho que a gente tem que separar um pouquinho.
lucro distribuído de anos anteriores e antecipação de lucro. Porque quando eu for fazer a DLPA, eu coloco anterior, coloco lucro distribuído de anterior, e não pode ser maior do que o ano anterior. Depois eu coloco lucro do exercício, depois do lucro do exercício, aí vai ter aquelas reservas, certo? E depois vai ter antecipação de lucro. Então, a antecipação de lucro jamais poderá ser maior do que o lucro do exercício menos as reservas. Então, essas coisinhas que tem que olhar. E a somatória dele tem que dar igualzinho lá no PVA. Porque se der errado, eles vão fazer a contestação. E também não vai passar também não. Dá erro. Depois o Horaci vai explicar mais detalhes para vocês. Quer mais alguma coisa, pessoal?